Bom, a gente passa agora para uma outra etapa da aula, né, onde a gente vai falar de strings, de como manipular strings, como processar strings. A gente já tratou strings na forma de variáveis, né, como um tipo primitivo, né, a gente já viu que strings podem ter um ou mais caracteres, ou até nenhum, né, com a string vazia, mas vamos aprender um pouco a manipular strings. Então eu vou começar com as conversões entre strings e listas, né, então é muito comum trabalhar com esses dois elementos, né? E tem alguns momentos em que a gente precisa, em vez de trabalhar com a string, precisa trabalhar na forma de uma lista ou vice-versa. Então a gente precisa fazer essas conversões. A conversão mais simples, né, de transformar uma string em uma lista de caracteres. Isso permite, por exemplo, a gente remover um caractere, né? Porque uma lista é um tipo mutável. Já uma string não, né? Ela não é um tipo mutável. Então a gente não tem condições, uma vez criada uma string, de, de modificá-la, né? Claro, a gente poderia criar uma nova string a partir da string anterior sem um elemento, mas o que eu estou falando é essa coisa de modificar explicitamente. Bom, aqui é uma string chamada texto, que contém o conteúdo, né? Casa forte, a gente tem 10 caracteres aqui, né? A palavra casa com 4, o espaço, mais a palavra forte. Se a gente fizer usar o comando list, esse comando permite que a gente converta essa string, né, texto, né, que está aqui como argumento aqui da função list. E essa função vai retornar, então, uma lista de caracteres, mas não uma string, certo? Então, com isso eu posso, por exemplo, fazer um for, posso iterar sobre a lista e mostrar cada um desses caracteres, um por linha, por exemplo. Poderia também remover elementos, poderia adicionar elementos, né, diferente de uma string, uma lista, né, a gente pode modificar. Mas de modo similar a um string, ou de modo similar a uma lista, uma string permite que a gente também itere sobre ela usando for each. Então eu não posso fazer apenas for each sobre lista, mas posso fazer também sobre strings. Como seria isso? Bom, é um for each normal e que recebe lá no in o seu texto, né? E esse texto é a tua string, e essa string vai ser iterada e a cada passo da iteração será puxado um dos caracteres na ordem, né, da string. E aqui, então, eu não precisaria fazer o que eu fiz para mostrar um caractere linha a linha, como eu fiz, né, usando lista. Eu poderia fazer isso com a string explicitamente. Bom, e o contrário, né, o retorno, né? Como eu posso converter uma lista de caracteres em uma string? Bom, se é uma lista, né, a maneira mais fácil de fazer isso é usando o comando join. Então, aqui suponha que eu tenha essa lista, que é uma lista de caracteres, né? Os mesmos caracteres lá na nossa string anterior, 10 caracteres, mas é uma lista aqui, né? Quero transformá-la em uma string, então eu vou usar o comando join. O join permite você juntar uma string com os elementos de uma lista. Só que quando você não tem uma string, como é o caso aqui, né, que você tem uma string vazia, ao juntar os elementos dessa lista, essa lista será só tornada uma string. Então, essa é a maneira mais simples de criar uma string a partir de uma lista. Cria uma string vazia, né, com os apóstrofos, ponto join, e passa a lista como parâmetro da função join. Bom, bem simples, né? Isso é bem comum. Aqui eu acho que eu tenho então essa visão, né, de ir e voltar, né, de transformar uma string numa lista e uma lista numa string. Eu tenho um elemento que é bem comum de trabalhar também, que eu acho que vale a pena a gente falar, que são funções que estão embutidas no Python e que permitem a gente trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas. E, assim, de uma maneira razoavelmente inteligente, porque a gente sabe que letras maiúsculas e minúsculas estão representadas
como elementos numa codificação, né? Pode ser uma codificação ASCII estendida, como pode ser uma codificação UTF-8. E essas codificações nem sempre é fácil, né? Fazer conversões de maiúsculo minúsculo quando tem acentos. Às vezes seria fácil, né, fazer sem acentos, né? Mas com acentos é mais difícil. E essas funções permitem fazer isso bem. Mas quais seriam essas funções, né? E como elas funcionam? Primeiro, o formato. O formato delas é assim. Eu tenho uma dada string, que eu chamo aqui de str, uma string qualquer, uma variável string, e eu quero pegar essa variável string e quero aplicar essa função, como, por exemplo, uma função que converte para minúsculas. Então, eu tenho uma string que tem maiúsculas e minúsculas dentro dela, e aí essa função me gera uma nova string que é totalmente com minúsculas. E aí eu tenho que pegar o resultado dessa função e atribuir a uma nova string. Porque a função simplesmente não altera a própria string. Como eu já mencionei antes, a string é imutável, né? Então a variável string não muda seu valor. Então, se você quiser fazer uma conversão, né, para minúsculas, por exemplo, você vai ter que passar a variável e retornar chamar a função, né, para essa variável e retornar o valor para uma nova variável. É claro que você poderia colocar, né, do lado esquerdo aí do igual, o próprio nome da tua função ou da tua string que está do lado direito. Se você fizer isso, você faz a conversão e coloca o resultado na própria variável. Né? Aí você perde o resultado, perde o que tinha antes, né? As maiúsculas que você tinha antes. Então você pode usar de duas formas, né? Ou você atribui uma nova string, ou então, se você resolver atribuir a mesma, você sabe que você vai perder o valor anterior. Com isso, a gente pode usar, né, algumas funções. Um exemplo de função aqui, né, no lugar de função, você colocaria, por exemplo, caseFold. CaseFold retorna um string com todas as letras da string original em minúsculas, certo? Para qualquer alfabeto latino. Então, se você fizer um caseFold aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui a nosso variável string, que é casa forte, e eu faço a minha conversão. Vou chamar de uma nova variável de texto. Vai ser a minha texto com caseFold. Ao fazer isso, esse novo texto vai esconder comigo, vocês vão ver que ele vai ser um pouquinho diferente do original. Observe que casa forte está todo em minúsculo, certo? Observe que se eu fizer o print de texto, ela não mudou. Ela continua lá. Agora, se eu resolver ao fazer a minha conversão, né, colocar na própria variável, aí, se eu fizer isso, perder o valor original. Este agora está em minúsculo. Bom, então são essas maneiras de fazer. E aqui a gente, né, usar o caseFold apenas como um exemplo, né? Tem outras funções além de caseFold. Tem a função capitalize, né, que ela torna maiúscula apenas a primeira letra daquela palavra e todas as demais são minúsculas. Então, isso é uma maneira, por exemplo, de você transformar um texto que tem maiúsculas em minúsculas em texto onde só a primeira letra é maiúscula. Né? O swap case faz o reverso do caso, né? Então, se o caso é maiúsculo, ele converte para minúsculo. Se o caso é minúsculo, ele converte para maiúsculo. A função title, ela tem um formato que ela converte cada primeira letra da palavra para maiúsculo, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a casa forte toda em minúsculo,
tá? Ela vai ficar totalmente em maiúscula, né? Assim vai. Independente se uma delas já está maiúscula, né? Agora, se tiver um meio aqui maiúsculo, ela vai corrigir, certo? Enfim, é isso que esse tipo de função faz. A gente tem as duas últimas que são mais conhecidas, talvez por vocês, talvez já tenham usado, que é a lower e a upper. Essas funções lower e upper, elas convertem, no caso da lower, todas em minúscula e a upper todas em maiúsculas. Agora, diferente do case fold, eu não tenho certeza se lower e upper fazem isso bem feito para alfabetos latinos diferentes do inglês. Eu acredito que a lower e upper funcionam bem apenas com inglês. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre essas funções e sobre manipulação. É o início de strings. Seria interessante que vocês exercitassem um pouco antes de passar para outros exemplos mais sofisticados.